tal vocês virem conosco para poder aprender mais e melhor sobre o que verdadeiramente é a Páscoa. Bora lá? No dia que Jesus ressuscitou depois de ter ficado os 3 dias mortos, é considerado o dia da Páscoa. A Páscoa quer dizer passagem da morte para a vida de volta. E no caso de Jesus, se a gente for ver o contexto histórico, a linha histórica do povo de Deus, nós vamos perceber que a morte de Jesus foi a segunda Páscoa. A primeira aconteceu lá, quando o povo de Deus ainda estava se preparando para deixar a escravidão do Egito, sair de lá e ir em direção à Terra Prometida, certo? E a morte, então, de Jesus seria a segunda. Mas não é só porque foi a segunda que foi a menos importante. Pelo contrário, foi a mais importante. Nós aprendemos que Jesus foi o único homem que escolheu nascer e um dos poucos que escolheu morrer, e não foi por qualquer um, não. Foi por mim, por você, por todos nós. E sabem qual foi o motivo mais importante que fez ele decidir vir para esse nosso mundão? Nascer foi o amor que ele e Deus tinham por nós. Ele escolheu vir, servir e dar a vida dele por muita mesmo, muita gente. Ele disse que morreu por nós. E sabe o que ele quer dizer quando ele diz por? Ele quer dizer em nosso lugar. Pois é, os pecados que a gente vive cometendo, que a gente já cometeu ou que ainda a gente pode cometer, todos eles nos afastam cada vez mais e mais de Deus. Porque Deus, ele é tão santo, ele é tão perfeito que ele não pode estar no meio de pecado. Então, por isso, como nós estávamos cada vez mais afastados dele, Jesus veio para poder quebrar esse vício de pecado, para poder tirar, limpar a gente de tanto pecado e fazer com que a gente estivesse novamente bem pertinho do nosso paizão. Só um sacrifício como o que ele fez na cruz é que poderia religar nós até o nosso paizão. Que amor mais imenso, que amor mais grandão que ele tinha por nós, né? Pois é, ele precisaria dar uma coisa muito valiosa para poder nos resgatar de toda mentira e de todo pecado que nós tínhamos. Mas você sabe o que quer dizer a palavra resgate? Pois bem, sentem aí que eu vou explicar para vocês. Lá antigamente, quando as pessoas eram feitas de escravas, elas eram obrigadas a trabalhar para quem elas não escolheram em troca de salário nenhum. O que acontecia? Vinha uma pessoa muito gentil, nem todos, mas de vez em quando aparecia alguém muito gentil que pagava ao dono ali do escravo um valor muito alto por ele, mas ao invés de fazer essa pessoa verdadeiramente escravo de quem estava pagando, a pessoa dava a liberdade para esse escravo. Quando nós mentimos, como a gente tem medo, como a gente faz coisas que nos afastam de Deus, nós nos tornamos escravos da mentira, do pecado. Mas Jesus, ele veio para ser nosso resgatador. Ele deu a vida dele, que era muito valiosa, em troca das nossas. E vocês acham que eu posso parar por aqui a história? Que nós já entendemos tudo, que nós já aprendemos tudo? Posso ir embora? Eu já posso encerrar por aqui? Quem disse que não, parabéns, marcou pontinho, viu? Por que não? Este era apenas o começo. A morte de Jesus lá naquela cruz foi apenas o começo. Ainda tinha muito mais coisa pra gente ver, viver, aprender e agradecer até hoje. Continue aqui comigo que eu vou explicar tudinho para você. A morte de Jesus poderia ser o fim se fosse uma morte de uma pessoa comum. Mas a gente já entendeu que Jesus não era nada comum. E com a morte dele, nós tivemos a porta dos céus aberta. Com tudo isso, ele nos libertou dos pecados que já tínhamos cometido, nos ensinou que deveríamos parar de pecar,
começar a obedecer o papai, a mamãe, as professoras, que iríamos continuar no caminho certo. E quando Jesus, ele finalmente morreu, o corpinho dele, assim igual o meu, o seu, morreu naquela cruz, ele subiu aos céus. Mas vocês acharam que ele está lá nos céus e esqueceu da gente, nos deixou completamente sem a presença dele por aqui? Se vocês responderam que com certeza não, acertaram. Quando ele subiu, ele deixou para cuidar de nós, para nos ensinar o que é certo, o Espírito Santo dele. Então, quando vocês estão aí para mentir, para fazer alguma coisa errada, e vocês sentem no coraçãozinho de vocês que vocês não devem fazer, é o Espírito Santo que está ali te cutucando, te ensinando, te mostrando que você não deve mesmo fazer isso. Todo esse sacrifício já tem aproximadamente aí quase 2000 anos, mas nós jamais poderemos esquecer esse sacrifício que ele fez por nós. E para quem me escutou e não sabe muito bem o que são quase 2000 anos, é um montão de ano, mais 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 um montão de ano, ano, mas que por mais que seja um montão de ano, nós nunca podemos esquecer. Nós já aprendemos também que o que aconteceu? Ele morreu na cruz e depois de 3 dias ele conseguiu ressuscitar. Vocês sabem o que é a palavra ressuscitar? A gente pode não saber muito bem, sabe por quê? Porque é para poucos. Só uma pessoa tão poderosa, mas tão poderosa quanto Jesus Cristo, poderia morrer, nos libertar de todos os nossos pecados, reviver depois de 3 dias, passar um tempo aqui conosco, ensinando tudo que a gente deveria aprender com os discípulos, aquelas pessoas que acompanhavam ele de pertinho enquanto ele estava aqui no nosso planeta aqui, ensinando o certo que nós deveríamos fazer. Além de ser super poderoso, ele também sabia dos planos do nosso paizão. Ele sabia que ele precisaria vir ao nosso planeta, nascer como eu, você, nós nascemos. Ele precisaria passar, aprender como é a vida humana, os sentimentos humanos, para então se entregar naquela cruz. E agora que nós compreendemos um pouco mais do que foi a morte, a ressurreição de Jesus, vamos fazer uma oração aqui, nós aqui, juntinhos, para podermos agradecer por tudo isso que ele fez por nós, totalmente movido por amor a nós? Então, podem ficar à vontade, fechar os olhos, abaixar a cabeça, juntar as mãozinhas, fiquem à vontade, ok? Eu faço daqui e vocês fazem. Senhor Jesus, sinto muito, muito, muito mesmo por todas as coisas que eu fiz de errado na minha vida. Ó, seguinte, se por acaso vocês estão assistindo esse vídeo perto da mamãe ou do papai e vocês não gostariam de falar todas as coisas erradas perto deles que vocês lembram que vocês já fizeram, então, ó, eu vou dar um tempinho para que vocês pelo menos pensem na cabecinha de vocês de tudo que vocês conseguirem ou da maior parte das coisas que vocês conseguirem lembrar e peçam perdão. Vou dar um tempinho, tá bom? Agora, bora prometer para ele que nós vamos nos afastar, nós vamos manter bem longe todas as coisas que podem nos conduzir ao pecado e nos afastar dele. Senhor Jesus, muito obrigado por ter morrido por nós naquela cruz. Muito obrigado por nos ter deixado o teu Espírito Santo para nos consolar, nos ajudar, nos ensinar. Muito, muito obrigado por todos os presentes, ó Senhor Jesus, a liberdade e o perdão que o Senhor dá conosco. Muito obrigado, Jesus. Muito, 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 muito obrigado mesmo. Amém. Muito obrigada por vocês terem me dado esses minutinhos para a gente poder sentar, conversar e aprender juntos, bem juntinhos mesmos, muitas histórias sobre o nosso Papai do Céu, sobre Jesus. Espero que vocês tenham um domingo de Páscoa abençoado com a família de vocês. Eu tenho certeza que a união, o amor
de um pelo outro e a lembrança de tudo aquilo que Jesus fez por nós vai estar super presente aí na casa de vocês. Então, muitos beijos e até a próxima. Tchau!